Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o seguinte, vez por outra aparece nos comentários aqui do canal um pedido para eu comentar histórias da Turma da Mônica, Nem tanto as Graphic MSP, temos algumas Graphic MSP comentadas aqui no canal, não todas, Quem sabe isso não seja um projeto para o futuro. Mas o pessoal pede para eu comentar as revistas da turminha mesmo, Esses pedidos começaram a aparecer com mais frequência depois que eu comecei a falar sobre as histórias da Disney, Pois bem, eu estou já há um tempo para atender esse pedido. Estou atendendo agora, nesse vídeo. E eu aproveitei esse momento, achei que esse momento era muito propício. Por que esse momento? Porque agora, em março de 2021, as revistas da Turma da Mônica elas foram zeradas pela Panini, voltaram ao número 1. Todas as revistas, foram agora para o número 1, de novo. Isso não significa que voltaram às histórias antigas, não é isso. Embora tenha republicações de histórias, há revistas que fazem isso, são histórias inéditas, mas tem aí número 1 na capa. E número 1 acaba sempre chamando atenção, Chamou a minha atenção. Então, esse vídeo é baseado nessas números 1 novas que saíram aí. Bom, o que eu vou falar aqui está baseado em 5 revistas. Nessas aqui, ó. Mônica número 1. Magali, número 1. Chico Bento, número 1. Cascão, número 1. E, Cebolinha, número 1. Faltou uma, Faltou a revista Turma da Mônica. Deixa eu contar pra vocês por que isso tá faltando, Eu, tenho trabalhado de casa, Eu e minha esposa temos ficado muito em casa mesmo. A gente só sai em situações que não tem jeito, dado esse contexto da pandemia. E um dia ela teve que assinar uns documentos da terapia lá que meu filho faz. E eu falei, Carol, aproveita e pega pra mim as revistas da Turma da Mônica. Todos os números 1 que tiver na banca, você pega, Mandei a listinha pra ela. Eu falei, quero fazer um vídeo. E ela chegou na banca e a pessoa da banca entregou. A banca tá com uma cordinha na frente, assim, Entregou essas revistas e não entregou a Turma da Mônica, Acabou e ela não se ligou nisso. Então faltou essa, como a gente não saiu depois, faltou então a 6ª revista aí. Mas é um universo de histórias legal para comentar, Mas vamos lá, Primeira coisa que eu devo dizer para vocês, na minha sensação ao ler isso aqui, vou mostrando um pouco os desenhos enquanto eu falo, Isso aqui é a vida do Cebolinha. É o seguinte, eu não comecei a ler quadrinhos com Turma da Mônica, como a galera, boa parte do pessoal diz que foi, O pessoal, foi alfabetizado com Turma da Mônica com muita frequência. Eu comecei a ler com Akin e com super-heróis. Mas é impressionante como é que pegar uma revista da Mônica hoje para ler dá uma sensação de retorno, sabe? De retorno à casa, assim, Tentar explicar isso, assim, Parece que ao ler isso aqui eu estou voltando a um lugar da minha infância. Mesmo que na minha infância, esse aqui não tem sido as revistas que mais me marcaram. É impressionante como é que esses personagens, a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, a Magali, o Chico Bento e vários outros, Como é que eles estão em nós. Eu não lembro de quando eu os conheci. Não lembro mesmo, A sensação é que eles sempre estiveram lá. Ler essas histórias aqui é uma experiência assim de familiaridade. Caramba, parece que eu nunca parei de ler isso aqui, Parece que eu estava lendo ontem e voltei a ler hoje. Assim. E essa experiência de familiaridade, como é que eu vou tentar explicar isso? Tudo como eu lembrava, acho que é mais ou menos isso, A memória não me traiu, assim. Tem muito tempo que eu não leio uma revista da Turma da Mônica dessa, da turminha mesmo, assim. Outra coisa que eu achei bacana é que as revistas, elas são pensadas, agora essa aqui é a revista do Cascão, Vou mostrar. Essa aqui é a revista do Cascão, elas são pensadas para crianças mesmo, assim. Toda a proposta da revista é pensada como sendo para crianças. Não só as histórias, que tem essa pegada realmente pensando no público a qual se destinam, mas também a revista tem atividades, olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quanto tempo que eu não vi algo desse tipo, Tem atividades, tem passatempos nas revistas, assim. Isso é algo que nós não vemos mais, assim. Por exemplo, riscar as revistas, Encontre no diagrama acima os nomes de 8 peças que fazem parte de uma bicicleta. A pessoa vai lá marcar,
A edição, ela convida o leitor a brincar com ela. Essa é a sensação, né? De, bom, você lê as histórias e você brinca com a edição. E por isso que eu digo, né? Ela é feita realmente pensando nesse público infantil. E tem, assim, falei das atividades, mas as próprias mensagens, mensagens do Cascão. Acho que são como se fosse quase uma sessão de cartas, né? Mas são falas curtinhas que são mandadas por e-mail, né? São crianças assim, né, que mandam a foto, né? Foto e uma mensagem pequenininha, tipo: Cascão, adoro como você participa dos planos infalíveis, né? Eu achei isso muito bacana. Fora que para criança, né, ter o nome dela, não só o nome, mas o rosto dela na revista do personagem que ela curte é muito legal, gente, é muito legal. Enfim, a revista ser pensada para as crianças, eu achei uma coisa bacana. Como resumindo naquela frase que eu já disse, né, que a revista te convida a brincar com ela. E as histórias, elas são assumidamente infantis, e isso não é nenhum problema, né? Isso é bom até, né, dada a proposta, assim. E esse ser infantil é materializado, é feito de vários modos. Essa aqui é a revista do Chico Bento, por exemplo. Há histórias que são didáticas. Essa daqui, A Hora do Planeta, é uma dessas histórias didáticas, né? Ela quer sinalizar e dar uma lição sobre preservação ambiental. É isso, né? A lição aqui é o principal da história. Mas há outras histórias, né? Há histórias, por exemplo, que são sobre brincadeiras, sobre pular corda. E a própria conclusão das histórias costuma de ser direcionada para certo tipo de piada que é muito comum criança gostar, né? E assim, há algumas histórias que têm, assim, lições, né, que não são tão didáticas quanto essa aqui do Chico Bento, mas que tem lições. Essa aqui do Cebolinha, por exemplo, né, inclusive está na capa, né, que é o Mistério da Alpaca Azul. É uma história que fala sobre não ir com estranhos, mesmo que os estranhos pareçam muito legais, assim. Isso não é uma coisa assim, é explícito na história, mas a história é sobre outra coisa. Isso é um elemento da história, é uma lição que a criança tira, né? Há histórias assim, ou seja, são histórias preocupadas também com o que comunicam, né? São histórias, não estão pensando só na questão estética normalmente, ou na piada pela piada, né? Há todo um pensar, vou chamar de pedagógico, né, para as crianças. Claro, há histórias que são sem essas pretensões, assim. Há histórias que são mais um voltar para as piadas, e há histórias que elas dão umas piscadelas para os adultos, assim, vou chamar isso, né? As piscadelas para os adultos. Há uma história, por exemplo, do Cebolinha. Eu gosto bastante do Cebolinha, que o nome da história é A Barba. Essa daqui, né? Deixa eu pegar aqui, não. Peguei a história errada, desculpa, gente. Vamos lá, a história chamada A Barba. Opa, não, quando te víamos, aqui, A Barba, é essa história aqui. É o Cebolinha, um dia ele, sei lá, tem um fio de cabelo. Ele tem um fio de barba, assim. E ele passa a se considerar adulto, e ele não pode mais brincar, né? Isso aqui, claro, conversa com as crianças, mas é uma piscadela para os adultos, uma piscadela para os adolescentes. Há também uma história da revista da Mônica, deixa eu pegar aqui para vocês, que ela é uma história que se preocupa com a lição também, mas é uma história que dá uma piscadela para os adultos também. É uma história da Silvia, que é uma personagem que eu não conhecia. O nome da história, acho que é A Garota do Shampoo. É o seguinte, é essa história aqui, né? Essa moça, né, ela é convidada, acho que ela é a mãe da Silvia, agora eu posso estar misturando porque eu não conheci. Deixa eu ver aqui, né? Acho que é isso mesmo, acho que ela é mãe da Silvia, né? Não, perdão. A Silvia é a mãe da Milena. Vamos lá, a Milena é essa menina aqui. Essa menina aqui. É porque realmente são personagens que eu não conhecia, né? O que acontece nessa história, né? A Silvia, ela é convidada para ser a garota propaganda de shampoo. E ela começa a fazer isso, ela tem todas as atividades profissionais dela, além dessas, só que isso tira tempo de convivência com a família, né? E ela acaba tendo que fazer uma opção.
ela acaba tendo que fazer uma opção. Ela já é uma profissional bem-sucedida naquilo que ela faz, e aí ela acaba escolhendo ter mais tempo para brincar. E, cara, isso é uma piscadela para os adultos também. Tem histórias que fazem esse tipo de coisa, assim, né? Como eu disse, né? São histórias infantis e tem essas piscadelas. Essa daqui também, né? Nessas revistas, bom, eu estou com as revistas todas misturadas aqui, vocês estão escutando meus filhos fazendo os barulhinhos ali fora, minha gente. Casa com criança pequena não tem jeito, eu sempre falo isso nos vídeos, né? Bom, foi a primeira vez que eu li a história do André. O André é um personagem recente da Turma da Mônica, que ele tá no espectro autista. Tá aqui, esse é o André. E deixa eu mostrar para vocês. Cara, eu achei muito legal, por alguns motivos, né? Eu já falei aqui no canal, eu tenho um filho que está no espectro autista, e eu achei a história ela contada com bastante sensibilidade. Primeiro, que não foi uma história que chegou assim, gente, ó, o André é autista, né? E aí botou aqui, André, o personagem é autista. Não, não foi isso. É uma história como todas as outras, né? É uma história como todas as outras, né? Ela não tá avisando que o André tá no espectro, né? E a história começa a ser contada, mas levando em conta características do André. Eu achei bem legal, assim. Gostei da história. Já tinha visto falar do André em vídeo, já tinha visto umas tirinhas. Foi a primeira vez que eu vi uma história numa revista, assim. Bom, todas as revistas, elas são mix de histórias curtas, assim. E de verdade, falando assim pra galera, eu leio um montão de quadrinhos, assim, mas lendo isso aqui eu acho que é a melhor opção pra molecada aí que tá começando a ler. Mesmo para molecada um pouco mais velha, eu tenho um afilhado que gosta muito de Turma da Mônica, e ao pegar essas histórias aqui para ler, deu para ver porque é realmente pensado para esse público, assim, né? E é muito bom também isso aqui para ler com os filhos. Eu fiquei pensando, o modo que as histórias são contadas favorece essa leitura com as crianças, do pai com as crianças, dos pais com as crianças. Deixa eu mostrar por quê. Os diálogos são bem curtos, não são curtos, não é isso, mas na sua maioria os balões são de frases curtas, né? Isso para contação de histórias e para estar junto com uma criança é um negócio que ajuda bastante, até na interpretação assim que você vai fazer com uma criança, assim, é boa para ler com os filhos, assim, né? E é um reencontro com a criança que está em nós. Né? Para mim foi um reencontro. Assim, né? Eu fiquei inclusive pensando, depois de terminar isso aqui, em pegar edições daquela coleção Um Tema Só. Tipo, tem Chico Bento na escola, Cebolinha, Planos Infalíveis. Eu acho que essas coleções vão ter mais piscadelas para mim. Vou conversar mais. Assim, né? E algo legal a comentar, né? Vou encerrar com esse comentário, é que as histórias da Turminha, elas fazem referência a uma infância na qual a convivência entre os vizinhos, a convivência com a família, a rua, ela é fundamental. E é um tipo de infância, né, que cada vez hoje menos existe, principalmente nas cidades grandes, né, principalmente no contexto de classe média, né, acaba que esses espaços de sociabilidade eles estão cada vez existindo menos. E as histórias da Turma da Mônica lembram a importância disso. Eu não estou aqui sendo saudosista dizendo que o mundo de hoje está ruim e que antigamente que era bom. Não, eu não estou dizendo isso. Há muitas coisas boas no mundo de hoje, né? Mas há também, como em todas as épocas, ganhos e perdas. Né? E esse tipo de história da Mônica lembra certos elementos que talvez, dentro dos limites possíveis hoje, vale a pena cultivar. E é muito legal que também tem umas histórias que brincam com brincadeiras assim, que são tradicionais, tipo a língua do P. Cara, eu lembro quando eu era moleque, as meninas falavam na língua do P, né? Fico pensando, não sei se hoje, né, tem ainda a língua do P, mas eu fiquei pensando que talvez seja uma história que para os adultos é memória e para algumas crianças novidade. Né? Então, enfim, né? É esse aí meu olhar. Foi legal ter esse contato com a turminha. Bom, se a galera quiser ver mais histórias da Turma da Mônica comentada, bota aí nos comentários. Essa minha ideia de pegar as histórias de um tema só, as edições de um tema só é boa, né? Bota aí também, galera que está mais acostumada com a Turma da Mônica, me dá umas dicas aí. Bom, o pessoal sabe que eu escuto as dicas dos inscritos, né? Com a Disney foi muito assim, ainda é muito assim, quando eu comecei com a Bonelli também, então, por favor, realmente me deem dicas aí. E aquilo tudo que você já sabe, né? Curte, comenta, compartilha. Lembrar do link da Amazon, tá na descrição, caso você vai fazer uma compra nessa loja, se você usar esse link, você ajuda demais o canal. Qualquer compra, desde um livro, um quadrinho, um computador, né? Eu vou deixar
tanto o link geral da Amazon, quanto o link para as edições da Turma da Mônica, que são vendidas lá, caso alguém tenha interesse, né? Enfim, minha gente, valeu por ter assistido, um abração e até o próximo vídeo.